Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do curso prático da Cidadania Italiana 2017. E nesta aula, que é a penúltima antes da gente terminar esse curso, eu quero explicar para vocês algumas coisas relacionadas ao italiano. O que eu quero passar para vocês? Que o curso de italiano, que falar italiano, claramente que você não precisa vir para a Itália para fazer o seu processo de cidadania italiana falando italiano fluente. Obviamente que isso seria o ideal, você falar italiano fluente, mas não necessariamente significa que você precisa obrigatoriamente falar italiano fluente para poder fazer o seu processo de reconhecimento sozinho. Por outro lado, você precisa saber um mínimo desejável e necessário para que você consiga se comunicar. E quando eu falo se comunicar, eu falo primeiro, para que você possa entender o que as pessoas estão dizendo e também explicar determinadas situações, ou se você tiver algum tipo de necessidade ou algum tipo de problema ou situação, você consiga se expressar uma ideia. Então, pensando nisso, o que eu fiz? Eu separei duas lições do mini curso de italiano que existe dentro da Escola Online da Cidadania Italiana. É um curso composto por 9 lições. Porém, eu achei interessante dar para vocês aqui do YouTube e do Facebook duas destas aulas para que vocês possam já ter uma ideia do que é ou do que você precisa, tá bom? Lembrando que se você quiser acompanhar o curso, se você quiser mais informações, embora eu tô te dando todas as informações necessárias aqui no YouTube para que você possa fazer o seu processo sozinho, mas caso você queira serviços adicionais, o que eu quero dizer com isso? Análise dos seus documentos, um contato diretamente comigo. Muita gente está me escrevendo falando: Fábio, por favor, eu posso te mandar um e-mail? Eu, infelizmente, não tenho como responder dúvidas por e-mail, porque quando eu tinha o meu e-mail no blog, eu recebia uma média de 200 e-mails por dia e eu não conseguia dar atenção para todo mundo. E o que eu fiz para poder dar atenção àquelas pessoas que efetivamente precisam da minha ajuda foi criar a Escola Online da Cidadania Italiana. Então, por favor, se você precisa entrar em contato comigo, se você tem um caso específico, porque o geral, tudo o que você precisa saber sobre o processo de reconhecimento já consta aqui no YouTube. Agora, se você precisar de ajuda a mais ou algum procedimento específico que você não tenha encontrado, seja aqui no YouTube, seja no blog, entre na Escola Online da Cidadania Italiana, tá bom? Então vamos lá, eu vou te dar duas lições do curso, deste mini curso de italiano. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero te dar uma sacada importante, que eu sempre falo, que eu acho fundamental na língua italiana. E eu chamo isso de 3 pilares. O primeiro deles, esqueça sotaque. Segundo, a pronúncia é importante. E terceiro, gramática é chata, mas essencial. Bom, vou explicar o que significa cada uma destas coisas, tá? Por exemplo, quando eu falo do sotaque, eu estou dizendo o seguinte, que brasileiro particularmente dá muito mais valor a sotaque do que pronúncia. Brasileiro eu conheço várias pessoas que falam assim: olha, meu sonho é falar italiano com o mesmo sotaque, ou não ter sotaque brasileiro, e eu quero falar exatamente como italiano, etc, etc. E eu acho isso, particularmente do meu ponto de vista, eu acho isso sensacional. Eu hoje eu consigo falar italiano sem sotaque brasileiro. Aliás, na verdade eu tenho que dizer que o meu sotaque é toscano. Quando eu estou conversando com qualquer italiano de qualquer região, ele não sabe que eu sou brasileiro. Ele acha que eu sou toscano, porque eu aprendi italiano na Toscana. Porém, isso só vem depois. Não é, se você começa um curso, se você começa a aprender uma língua dando mais importância ao sotaque, eu ouço muitos brasileiros dizendo o seguinte: nossa, você já viu como que um italiano fala inglês ou um espanhol falando inglês? É ridículo, nossa, ele não consegue falar com sotaque, etc. Só que tem um detalhe: todos os professores de inglês que eu tive me disseram o seguinte: pois realmente, os italianos, os espanhóis, até os franceses, eles têm um sotaque muito forte deles, carregado, só que quando eu tenho alunos, por exemplo, brasileiros e italianos, os italianos falam muito mais corretamente e aprendem muito mais rápido do que um cidadão brasileiro. Porque o brasileiro, ao invés de progredir no aprendizado, dá mais valor ao sotaque. E sotaque é uma coisa que vem com o tempo.
Ok? Então, por isso que é muito importante você se preocupar com a sua pronúncia e não com o seu sotaque. Porque demora mais para aprender, porque é irrelevante o sotaque. O importante, lembre-se que quando você aprende uma nova língua, o seu objetivo é se comunicar. É transmitir uma ideia ao seu interlocutor, a pessoa que está te ouvindo. Então, se você tiver um sotaque, mas mesmo assim você conseguir transmitir a informação e a ideia que você quer, é irrelevante, ok? Já em relação à pronúncia, é tudo outra coisa. A pronúncia de uma língua, ela é muito importante. E eu sei que muita gente confunde sotaque com pronúncia. Por exemplo, eu quero te dar aqui esta frase. Mi piace ragazzi é completamente diferente de mi piace ragazze. Olha só a diferença. Mi piace ragazzi, mi piace ragazze. Principalmente o pessoal que é de São Paulo, que está acostumado a falar ragazzi, ragazze, tudo com i no final. Isso pode mudar completamente esta frase. E você pode ficar com esta cara de bunda se você estiver numa festa. Imagine e você tá lá conversando. Por exemplo, você é um rapaz e você fala mi piace ragazzi, querendo falar que você gosta de ragazze, porque ragazzi é meninos e ragazze é meninas. Então você tá numa festa querendo chegar numa gatinha, tal, numa menina, e você fala assim, mi piace ragazzi. Você vai ficar com essa cara. Porque ela vai entender que você não gosta de menina, você gosta de meninos, ok? Outra coisa, olha só, mi piace ragazzi. Eu gosto de garotos. Mi piace ragazze. Eu gosto de garotas. É muito importante. E a gramática? A gramática é chata, eu sei. Eu também concordo que muitas vezes eu passei muito tempo achando que não valia a pena gramática, que a gente, quando aprendeu a falar português, a gente não aprendeu através da gramática, etc, etc. E hoje eu continuo com parte desta ideia, de que realmente uma língua não se aprende através da gramática apenas. Porém, ela é importante. Você falar gramaticalmente, corretamente uma língua, é o que faz você se distinguir da média. E aí eu quero usar uma palavra muito importante chamada mediocridade. O que é ser medíocre? É estar na média. E você só tem sucesso na sua vida se você estiver além da média, se você não for uma pessoa medíocre. Então, a gramática em qualquer língua, ou falar bem, ou falar corretamente uma língua, faz com que você automaticamente esteja um pouco acima da média. Ou seja, você deixa de fazer parte dos medíocres. Entendeu? Então, no caso da gramática, tem algumas coisas que eu quero que você saiba. Primeiro, a gramática ela é chata, sim. Porém, você precisa dosar. Você precisa saber onde você usa a gramática. Ou, na verdade, no aprendizado da língua, você tem que saber dosar quanto de gramática você tem que aprender, juntamente com conversação, com listening, etc, etc. Porém, não deixe de aprender a gramática, porque ela é sim importante, ok? Da mesma forma que 100% de gramática não ajuda, 0% de gramática também não vai te ajudar, ok? Combinado? Muito bem, exemplos do que não fazer. Primeiro, querer aprender Street Italian. Durante muitos anos, quando eu cheguei na Itália, eu não fiz nenhum curso formal nos primeiros, acho que 5 ou 6 anos que eu estava na Itália. O que aconteceu? Eu aprendi italiano, como eu falei, eu falo sotaque toscano, eu passo por italiano normal, e eu também cometi os mesmos erros que os italianos cometem em relação à língua falada. E isso fazia, obviamente, com que eu tivesse até um pouco mais de fluência no meu italiano. E eu sempre me gabei disso. Sempre falei, não, porque eu aprendi com os nativos, eu aprendi falando na rua, então o meu italiano é exatamente igual de todo mundo. E aí, exatamente, eu falava, não, mas eu cometo os mesmos erros que os italianos cometem. Até que eu comecei a fazer o meu primeiro curso de verdade na Itália, que foi um curso técnico numa escola na cidade de Pisa, há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás,
que era um curso voltado para assistente social, chama-se Dirigente de Comunità. E aí quando eu comecei a falar, e a professora falou, que legal você... Não, eu comecei a falar e com esse discurso de que eu falo italiano, a professora me disse o seguinte, eu cometo os mesmos erros que eles, etc, tal, e ela me disse isso, você comete os mesmos erros que os ignorantes falantes da língua cometem, e isso não é legal. E eu nunca vou esquecer daquele dia, era uma professora de língua italiana, uma professora da Sicília, e ela falou exatamente isso pra mim. Aí eu percebi que este discurso de que nós falamos exatamente como o pessoal fala, não é 100% correto. Você precisa aprender a falar corretamente e não errado como todos os outros, ok? Eu sempre odiei estudar gramática, essa é a grande verdade. Eu sempre achei que isso era desnecessário, porém eu percebi que quanto mais eu aprendi a língua italiana, mais eu ficava confiante com ela na Itália. Porque a gente perde, e eu sempre falei isso e para as pessoas que me conhecem eu sempre falo, a gente perde a confiança. A gente, de repente, por exemplo, você pode ser uma pessoa super confiante no Brasil, super comunicativa, consegue expor as suas ideias, só que quando você está num país estranho, com uma língua que não é a sua, e você não fala aquela língua ou não consegue expor a sua ideia da mesma forma que você consegue fazer isso na sua língua natal, na sua língua mãe, você perde confiança, você deixa de ser quem você é. Porque falar uma língua não é simplesmente aprendê-la. A língua ela não é formada somente da parte escrita, da parte falada, ou do que a gente chama do código da língua. Ela também é formada por outros traços, outras coisas, a forma, a entonação, uma série de outras coisas que moldam a nossa personalidade. Então, às vezes a gente acha que eu vou lá e eu vou me virar, e aí você meio que perde um pouco da própria confiança. E eu posso dizer que não é nada bom você vir para a Itália para realizar o processo de cidadania, que é um processo burocrático, sem ter confiança em você mesmo e naquilo que você está fazendo. Então eu quero te passar alguns diálogos, ou pelo menos os primeiros diálogos nesta aula. Não dá para eu fazer uma aula muito grande de língua italiana no YouTube, isso também não seria feito em apenas uma aula. Porém, eu quero te dar algumas dicas que eu aprendi e algumas pessoas me perguntam como que eu aprendi italiano. Eu aprendi italiano sozinho, através de vários livros. Eu sempre autodidata, tem uma série de coisas que eu aprendi, desde a parte de informática, etc. Porém, somente depois de algum tempo eu fiz cursos que eu chamo de verdade, de língua italiana. Eu fiz curso para fazer o teste de italiano na Universidade de Siena, somente depois que eu me interessei pela parte da língua italiana. Porém, durante muito tempo, eu posso dizer que o meu processo de cidadania foi feito sozinho, sem nenhum curso formal de língua italiana. E veja que isso me levou onde levou. Eu posso dizer que dos 10 anos na Itália, eu fiquei 6 destes anos sem nenhum curso formal de língua. Então eu já tinha uma empresa, já tinha centenas de clientes, já tinha criado ou feito um certo dinheiro sempre através de um método ou de coisas que eu fui aprendendo, que eu quero passar para você aqui também, tá? Os primeiros diálogos. Io sono brasiliano. Tu sei italiano. Lui è americano. Lei è italiana, noi siamo brasiliani, voi siete italiani e loro sono americani. Este é o tal do famoso verbo essere, que é o princípio de tudo. Sem o verbo, você não consegue se comunicar. Então, o que significa, por exemplo, dentro de um contexto, estas frases? Io sono brasiliano, ma tu sei italiano. Ou seja, eu sou brasileiro, mas você é italiano. Perceba que não existe tanta diferença do italiano para o português. Diferente seria se nós estivéssemos, por exemplo, falando do inglês, que muda, às vezes muda o formato, muda a ordem das coisas. Aqui não. Quando eu falo io sono brasiliano, eu sou brasileiro. Não muda a forma que você escreve. Ma tu sei italiano. Mas você e o tu, a gente está muito acostumado, tu e você é a mesma coisa. Sei italiano. Quando você sabe o verbo io sono, tu sei, lui è, você já consegue conversar. Giuseppe non è brasiliano, lui è italiano. Simples. Quando você sabe o que ainda mais que o
é exatamente igual em português. Giuseppe non è brasiliano. Giuseppe não é brasileiro. Lui é italiano. Ah, então lui é ele. Io sono eu, lui é ele. Isabela é italiana e Anche Maria é italiana. Opa, apareceu aqui um Anche. Então, você consegue, num contexto, perceber que Isabela é italiana e também Maria é italiana. José é brasiliano, mas Malucas é paraguaiano. Existe aqui uma forma diferente de você lidar ou falar sobre determinadas coisas, diferente do português. E tu, sei brasiliano ou italiano? E você, é brasileiro ou italiano? Juan é boliviano e Ramon é argentino. Loro non sono brasiliani ou italiani, però sono sudamericani. Eles não são brasileiros ou italianos, porém são sud-americanos ou são sul-americanos. Isso que nós vimos é o verbo essere. Io sono significa eu sou. Tu sei, você é. Lei é. Lui é ele, significa ele, e lei significa ela. Lui é ou lei é. Noi siamo, nós somos. Noi siamo. Voi siete, vocês são. Loro sono, eles são. Repetindo, io sono, tu sei, lui ou lei é, noi siamo, voi siete, loro sono. Simples, vai, não é tão difícil. Io sono brasiliano, ma tu sei italiano. Giuseppe non è brasiliano, lui è italiano. Isabella è italiana e Anche Maria è italiana. José é brasiliano, ma Lucas é paraguaiano. E tu, sei brasiliano ou italiano? Veja que eu estou usando exatamente as mesmas frases do que nós vimos no exemplo anterior, agora destacando a parte onde tem os verbos. Sono, sei, é. Viu? Io sono brasiliano e Ramon è argentino. Loro non sono brasiliani o italiani, però sono sudamericani. Invece, noi siamo tutti italiani. Ok? Este é o verbo essere. Verbo ser. Bom, além dessa pequena parte do verbo, eu queria explicar para vocês nomes próprios. Eu sei que eu já falei isso na aula da CNN, mas eu quero deixar alguns nomes aqui que podem ajudar, principalmente na parte dos documentos. Por exemplo, Giovanna é Joana, Giovanni, João, Giuseppe, José, Juliana, Juliana, Paula é Paula. E aqui você percebe um asterisco, tanto em Paula quanto Paulo. Por quê? Porque depois que apareceu as novelas onde eles fingiam que existiam ou falavam italiano, no Brasil, as pessoas começaram... E nas novelas eles falavam Paola ou Paolo, e isso não existe em italiano. Italiano se fala Paula e Paulo, não Paola ou Paolo. Isso foi uma invenção das novelas brasileiras e muita gente colocou nome de filho de Paolo ou Paola. Só que não existe na língua italiana. É Paulo, quer dizer, se escreve Paola e se fala Paula. Paolo, Paulo. Pietro, Giambattista, Moisés, Andrea. E aqui você percebe um outro asterisco, assim como em Daniele. Porque Andrea e Daniele são nomes masculinos em italiano. Andrea significa André e Daniele significa Daniel. Beniamino, Luigi e Manuele, que é Manuel. Alguns nomes aqui para você se familiarizar. E aqui eu quero explicar que... Preste atenção nestas frases. Paula, la porta è aperta. No, mamma, la porta è chiusa. Ma è chiusa davvero, figlia? Sì, mamma, è perfettamente chiusa. Va bene. Mamma, dov'è la penna? È qui, eccola qui. Grazie, mamma. Figlia, tu sei molto brava. E tu sei molto buona e cara, mamma. E tu sei carissima, filha mia. Ok? Vamos ver um pouquinho o que nós temos aqui de adjetivos. Bom,
Você provavelmente lembra do português, se você não lembra. O que é um adjetivo? É uma palavra que expressa a qualidade ou característica do substantivo, ok? Então, la mamma è buona e cara. Anche la figlia è molto buona e gentile. A mãe é boa. Neste caso, buona significa... na língua italiana, este buona significa que ela é uma pessoa boa. Uma pessoa... simpática, ela é bona, tranquila. Então ela mama, é bona e cara. Cara é querida. Então aqui ela está dizendo, a mãe é boa no sentido de bastante tranquila, sossegada e querida. E também a filha é muito tranquila e gentil. Paola è molto bella. Paulo é giovane e bravo. Paula é muito bonita. Paulo é jovem e bravo. Bravo no sentido de bom, de querido, de uma pessoa realmente... existe até uma outra expressão que a gente fala per bene, né? La casa è nuova, non è vecchia. Mais adjetivos. La casa é nova. A casa é nova. Não é velha. Aí, adjetivos femininos na língua italiana. Assim como em português. A, masculino, o. Paula é magra, alta, bela, cara, rica, vecchia. Sempre segue a mesma linha. Por isso que eu falo que é muito mais fácil você aprender italiano falante da língua portuguesa do que falar outra língua. Giovanni é magro, alto, belo, caro, rico, vecchio. Veja que basta uma letrinha no final, você muda o adjetivo para o masculino ou para o feminino. E existe, obviamente, como sempre, as exceções que são os invariáveis. Paula é sorridente, mas Paulo poderia também ser sorridente. Paula é gentile, cortese, inteligente, forte. Veja que termina com E. Se eu quisesse falar sobre o Paulo, eu usaria as mesmas palavras. Paulo é sorridente, gentile, cortese, inteligente, forte. E aí, tudo bem? Gostou dessa aula? Claro que não dava pra fazer uma aula inteira sobre língua italiana. Na verdade, imagina, eu não tenho como fazer um curso inteiro sobre cidadania, sobre a língua italiana aqui no YouTube. Porém, lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito na Escola Online da Cidadania Italiana, clique no link na descrição desse vídeo. Você vai então conhecer a escola, faça sua matrícula. Lá você vai ter não só o curso, o mini curso de italiano, mas você vai ter um curso como conversar com agências imobiliárias, como você consegue abordar o comune italiano para mandar os seus documentos e fazer com que o oficial abrir uma conversa com o oficial de status civile. Você também vai ter um canal inteiro comigo, direto. Você vai ter um e-mail exclusivo que você vai poder entrar em contato comigo. Eu te respondo em no máximo 2 dias úteis e mais uma série de coisas. E eu quero dizer o seguinte, ao invés de terminar este curso, que hoje é a penúltima aula, hoje é dia 30 de janeiro de 2017, seria a penúltima aula. Amanhã nós teríamos a última aula do curso, que foi esse o compromisso que eu assumi com todos vocês. Fazer um vídeo por dia, vocês não têm noção da loucura que foi pra mim. Porque não foram só 30 vídeos, foram 30 vídeos, 30 páginas no blog, que cada aula vai pra página. Aí eu tive que criar cada aula, eu tive que criar cada layout, depois eu tive que criar uma série de coisas, enfim. Mas eu tô muito satisfeito com toda a interação que vocês tiveram. Me mostrou nesses 30 dias que existe sim muita gente que quer saber entender mais as coisas, que não existe só gente preguiçosa no mundo que só quer as informações mastigadas. Então, isso me deixou muito feliz e para terminar isso de uma forma sensacional, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Ao invés de fazer amanhã só um vídeo e terminar esses 31, eu quero terminar com uma aula ao vivo. Sim, senhores e senhoras, nós vamos ter uma aula ao vivo onde eu vou automaticamente criar já o material e a gente vai discutir todas as dúvidas que vocês têm em relação a isso. Então o que eu quero que você faça? E por isso que não vai ser amanhã no dia 31 de janeiro. Porque eu preciso que agora você pare, reassista todos os vídeos desde o início, pegue o seu caderninho, veja as suas anotações, veja quais são as suas dúvidas, o que você tem, que você de repente não entendeu, mesmo que você tenha já me enviado uma dúvida, mesmo que eu já tenha respondido, calma. Eu vou te dar. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro. Eu vou te dar terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou te dar 4 dias para você sentar e assimilar todas essas informações. Na sexta-feira, dia
3 de fevereiro de 2017, nessa semana ainda, nós vamos sentar literalmente, eu vou estar sentado aqui na frente do meu computador, eu vou criar uma sala onde nós vamos poder conversar, vai ter um chat onde você vai poder me mandar sua dúvida diretamente e a gente vai trocar essa figurinha. Então, como que isso vai acontecer e como que eu pensei para que isso seja uma coisa organizada? Como sempre, você vai encontrar aqui no link na descrição deste vídeo, o link de uma página na descrição desse vídeo, e você vai encontrar uma tela onde vai ter escrito assim: cadastre-se aqui para acompanhar ao vivo o bate-papo, a conversa com o Fábio. Você vai colocar o seu e-mail e só. Você vai clicar em confirmar a minha presença, você vai receber um e-mail com o link da sala de treinamento. No dia, nós vamos fazer isso na sexta-feira, às 18 horas do horário de Brasília. Então, para vocês aí, 6 horas da tarde. Eu vou fazer um apanhado de todas as dúvidas que eu venho recebendo desde a primeira aula. Já vou criar um material para que a gente também não perca horas e horas somente respondendo dúvidas do nada. Então eu já vou compilar a maior parte das dúvidas, ou pelo menos aquelas dúvidas que eu vi que muita gente tem, e aí a gente vai conversar. No final desse nosso bate-papo, que pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei, nós vamos, depois que eu terminar de explicar as dúvidas mais comuns, eu vou abrir ali, você vai estar ao vivo e você vai poder me perguntar absolutamente tudo o que você quiser dentro desta gama que é as aulas, essas 30 aulas que nós tivemos em relação à cidadania italiana. Combinado? E a gente se vê na próxima e última aula do curso prático da cidadania italiana 2017, ao vivo comigo no dia 3 de fevereiro, às 18 horas, horário de Brasília. Arrivederci!